O James Webb apontou seus sensores para um visitante estranho e o que ele encontrou não deveria existir. O 3I Atlas não se comporta como um cometa comum. Ele pulsa, muda de brilho, solta energia em intervalos inexplicáveis, como se obedecesse a um padrão. E os dados recém-divulgados levantam uma pergunta perturbadora. Estamos diante de uma simples rocha interestelar ou de algo construído para nos observar? Prepare-se, a verdade sobre o Atlas pode ser muito pior do que imaginávamos. O James Webb apontou, e nada do que ele viu bateu com o que esperávamos. Quando os cientistas analisaram a luz que vem do Atlas, perceberam algo estranho. A assinatura do material ali dentro não era a mesma dos cometas que conhecemos. Em vez daquele conjunto simples de gelo e poeira, o Atlas parecia carregar uma mistura de substâncias mais elaboradas. Imagina encontrar em um pedaço de gelo perdido no espaço ingredientes que na Terra usamos em experiências sobre a origem da vida. Não é que tenha vida ali, mas são peças que, se estivessem juntas nos lugares certos, podem virar algo bem mais complexo. E tem mais. O brilho do Atlas não é contínuo. Em vez de ser uma vela soprada pelo vento, ele pisca. Rajadas curtas, em intervalos que se repetem. Pense num farol que não segue um padrão aleatório. Ele acende, silencia, acende de novo, com um ritmo que chama a atenção. Alguns instrumentos até registraram pequenos sopros, expulsões de material que ocorrem com essa mesma cadência. Não é o comportamento bagunçado de um resto de rocha que está apenas derretendo. Isso abre duas portas. Ou estamos olhando para um tipo de cometa que simplesmente não conhecíamos, algo que amplia nossa noção do que o universo pode formar, ou há um padrão ali que exige outra explicação. O que provoca esses pulsos? Jatos de gás? Reações internas? Ou algo sendo ativado por fora? E se tudo isso já não fosse suficientemente estranho, há sinais de variações quando o objeto se aproximou do Sol, pequenas mudanças no sopro e no brilho que coincidem com os pulsos. Em outras palavras, não parece totalmente aleatório. A pergunta que fica, e que faz todo mundo prender a respiração, é: o Atlas está apenas mostrando um comportamento novo para a natureza? Ou alguém ou algo programou esse comportamento? É claro que a ciência tenta explicar o estranho comportamento do Atlas. A hipótese mais aceita é de que ele esteja se desintegrando. Nesse caso, os pulsos de energia não seriam sinais misteriosos, mas simples jatos de gás escapando quando o calor do Sol aquece partes diferentes de sua superfície. Imagine uma chaleira soltando vapor em intervalos. Cada vez que uma fenda no gelo se abre, o gás escapa e o objeto dá um suspiro. Outra possibilidade levantada é ainda mais fascinante: a de que o Atlas carrega em si uma química que nasceu em um sistema estelar completamente diferente do nosso. Se isso for verdade, olhar para esse objeto seria como folhear uma amostra de laboratório natural, mostrando de que maneira mundos distantes em outras regiões da galáxia podem se formar. Em outras palavras, é como se o Atlas trouxesse em si a assinatura química de outro lugar do universo. Mas aqui está o problema. Nenhuma dessas explicações fecha a conta por completo. Se fosse apenas a desintegração de um cometa, por que os pulsos parecem ter um padrão? E se há apenas química diferente, por que o brilho muda em momentos específicos, quase como se obedecesse a um relógio interno? E é justamente nesta brecha entre a explicação científica e as perguntas sem resposta que surgem as interpretações mais perturbadoras. Porque quanto mais os especialistas tentam resolver o enigma, mais ele parece escapar pelas frestas. E é aí que entram as teorias que ninguém no meio acadêmico gosta de admitir em público. Mas é claro, onde a ciência encontra brechas, as teorias mais ousadas encontram terreno fértil.
Alguns pesquisadores independentes analisaram os mesmos dados e chegaram a uma conclusão desconfortável. Os pulsos de energia não lembram jatos de gás, mas sim transmissões, como se fossem sinais sendo emitidos em intervalos definidos, quase como uma linguagem que ainda não conseguimos decifrar. E se isso soa exagerado, espere, há quem vá além. Para muitos, o 3I Atlas não é um pedaço de rocha vagando sem rumo. Eles acreditam que ele seria, na verdade, uma sonda camuflada, tecnologia avançada, disfarçada sob a aparência de um cometa, viajando entre estrelas para coletar informações de sistemas como o nosso. Uma ideia ousada, mas que de repente não parece tão impossível diante das anomalias detectadas. E tem mais. Circula entre entusiastas uma teoria ainda mais incômoda, a de que agências como a NASA e a ESA já sabem disso. Segundo eles, o James Webb teria captado anomalias eletromagnéticas ao redor do objeto, sinais que não combinam com nada natural, mas essas informações teriam sido silenciadas antes de chegar ao público. No fim, fica a dúvida. Estamos apenas observando um cometa incomum ou olhando para algo que foi colocado aqui, de propósito, e que alguém não quer que descubramos? O James Webb não vai parar por aqui. Ele continuará monitorando o Atlas, mas o curioso é que quanto mais dados surgem, mais perguntas aparecem. Não há clareza, não há conclusão, apenas novas camadas de mistério. Se for apenas um cometa exótico, ótimo, teremos aprendido algo novo sobre a imensidão do universo. Mas e se não for? E se estivermos diante da primeira evidência de vida inteligente cruzando nosso caminho de forma discreta, quase invisível? E lembre-se, se realmente for uma sonda, não faz sentido ela viajar sozinha. Isso pode ser apenas o primeiro sinal de algo muito maior que está se aproximando. Agora, eu quero saber de você. O que acha que o James Webb realmente encontrou? Estamos olhando para um cometa incomum ou para a tecnologia alienígena disfarçada? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a sua visão pode trazer novas teorias para essa discussão. Se esse tema mexeu com você, curta o vídeo e compartilhe com quem também se interessa por mistérios do espaço. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque novas atualizações sobre o 3I Atlas e sobre tantos outros segredos do universo estão chegando em breve. O enigma está apenas começando.